Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Clube do Remo com força máxima para encarar o Corinthians na próxima quarta-feira em Itaquera, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Falando em Corinthians, procede ou não a história de que o técnico Cuca está de saída do timão? A gente vai explicar para vocês também nesse vídeo. O elenco azulino já está fechado visando a Série C do Campeonato Brasileiro? E a gente também vai trazer detalhes sobre a transmissão dos jogos do Clube do Remo na terceira divisão. Vem com a gente. Bom, galera, já peço que vocês deixem um like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão gostando aqui do nosso trabalho. Peço também que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos em 20 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Esse vídeo que tem o apoio e patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, a Bet da Amazônia, a Bet dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. E com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix, é só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela ou acessar o cupom Chaves Remista disponível no primeiro comentário fixado. Recado também aqui da Monte Estética Automotiva, onde você vai levar o seu carro para os melhores cuidados estéticos da região metropolitana de Belém. Lavagem simples, técnica, lavagem do motor, cristalização de para-brisas e muitos outros serviços, com a facilidade também do delivery. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela ou acessar as redes sociais e o WhatsApp da Monte Estética Automotiva. Bom, pessoal, quero conversar com vocês aqui sobre o Clube do Remo, uma semana muito importante para quem torce para o Leão Azul Paraense. Um jogo gigante na próxima quarta-feira contra o Corinthians, valendo 3 milhões e 300 mil reais de premiação. Eu quero daqui a pouco conversar um pouco mais sobre esse jogo, porque esse jogo é um dos objetivos da temporada. O outro objetivo do ano, todo mundo sabe, é o acesso para a Série B, é o Leão voltar aí para a segundona, mas para isso tem que superar essa dificílima Série C do Brasileirão, que vai começar para o Clube do Remo no próximo dia 4 de maio, contra a equipe do São Bernardo, lá em São Paulo, às 9h30 da noite, lá no ABC Paulista. E eu estou trazendo para vocês aqui já a relação de jogos dessa primeira rodada, o Clube do Remo tendo transmissão do DAZN, tá? O jogo do Remo será numa quinta-feira. A Série C vai ter transmissão de 2 plataformas, né? Como eu já disse aqui no canal. O Nosso Futebol, que tem aí em operadoras de TV a cabo, e também o DAZN, que vai transmitir sempre 4 jogos por rodada. O Clube do Remo, nosso rival, e outras equipes grandes aí da Série C, por ter esse apelo, sempre terão um jogo por rodada no DAZN. Então, quem quer assinar o DAZN, né, vai ter a ciência de que toda rodada terá jogos do Clube do Remo. Quem tem TV fechada pode também assinar aí um pacote do Nosso Futebol para assistir também os jogos da Série C. Cada um tem seu preço e você escolhe aí para poder assistir, mas mais um ano aí a Série C sendo transmitida pelo DAZN. Né? Falando em Série C, ainda existem muitos questionamentos sobre o elenco do Clube do Remo para a disputa da competição. Quem assistiu aqui o pós-jogo de Cametá e Clube do Remo na última sexta-feira, viu que eu iria trazer uma informação sobre janela de transferências, sobre tempo de contratação, que o Remo ainda pode fazer no mercado, né? E eu fui me informar sobre essa questão de janela de transferência. O Remo, pessoal, ainda pode contratar. Sim, o Remo ainda pode contratar jogadores, tá? Eu tinha informado, tá, que a janela estava fechada e tudo mais naquela live. Só que não existe janela para a Série C. O que existe é janela para a Série A e Série B. Ou seja, clubes da Série A e da Série B não podem contratar jogadores até o mês de julho, tá? Mas eles podem negociar jogadores com equipes de série C e Série D, tá? E o Clube do Remo também pode contratar jogadores que estejam parados, aí, que estejam sem vínculo nenhum, tá? Só não pode perder jogadores aí para equipes de Série A e Série B. A janela da Série C ela encerra no dia 15, na 15ª rodada
da primeira fase, tá? Se vocês lembram do ano passado, inclusive chegou o Leandro Carvalho muito perto de encerrar a primeira fase da Série C. Então, não existe janela, tem um tempo ali para contratar na competição nacional, né? E a Copa do Brasil também não tem janela. A Copa do Brasil, o que impede ou não os jogadores de serem contratados é se eles já disputaram a competição. Por exemplo, no atual elenco do Clube do Remo, ainda tem 3 jogadores aí que nem estrearam pelo Remo e que podem jogar também a Copa do Brasil. É o caso do Laranjeira, é o caso do Claudinei e o caso do Gustavo Bochecha, que foi recentemente apresentado lá no Baenão, tá? É um pouco confuso? É um pouco confuso. Por que que fica um pouco confuso também? Porque o Remo hoje, né, lançou aí nas suas redes sociais a atualização do elenco da temporada 2023, né? E muita gente ficou se questionando sobre algumas peças ainda estarem no elenco. E assim, eu vou trazer aqui a minha opinião sobre isso. Eu acho que existem jogadores ainda desse elenco do Clube do Remo que podem futuramente deixar o clube. Nada impede. Nada impede que outros clubes venham, façam proposta e levem os jogadores. Ou que o Remo rescinda com alguns jogadores que não estejam rendendo, né? Mas eu vou trazer para vocês agora a atualização do elenco. O Remo, inclusive, colocou nas suas redes sociais. Os goleiros: Vinícius, Vitor Lube, Zé Carlos, Juan e Alexandre. Os laterais: Lucas Mendes, Lucas Marques, Rony, Raí, Luizinho, Leonan e Kevin. Vocês podem ver aqui que o Remo tem 7 laterais, né? 4 direitos e 3 esquerdos. Então pode ter uma mudança aí também lateral. Os jogadores podem estar deixando o clube nessas posições. Meio campo: Rodriguinho, Soares, Álvaro, Galdesani, Gustavo Bochecha, Laranjeira. Pablo Roberto, Paulinho Curuá, Anderson Show, Richard Franco, Renan Thiago, Henrique Vigia e Claudinei. Então também tem jogadores aí da base ainda sendo aproveitados no time profissional. Zagueiros, vamos lá os zagueiros. Wendel Lomar, Ícaro, Diego Guerra, Diego Ivo e Janilson. O Remo tem 5 zagueiros, contando com o Janilson aí, que também é das categorias de base do Leão Azul Paraense. Atacantes: Fabinho, Ricardinho, Canu, Rogério, aí outra incógnita para saber se ele vai ficar ou não. Ronald Diego Tavares, outra incógnita, né? Tem contrato com o Remo, mas ainda, na opinião de muita gente, na minha inclusive, ainda não aprovou. Pedro Vitor, Jean Silva e Muriqui. Então esse é o elenco do Clube do Remo até o momento, tá? Mas repito para vocês, nada impede do Remo rescindir com alguns jogadores, né? Caso não sejam aproveitados, caso a comissão técnica não aprove, e vá no mercado ainda contratar jogadores, tá? Nada tá fechado ainda. Repito, a Série C tem um limite até a 15ª rodada para os clubes contratarem. Então, a gente ainda vai poder ver, sim, movimentação de mercado até esse período da competição nacional que começa para o Remo, repito, no próximo dia 4 de maio, tá? Fora de casa contra o São Bernardo lá no ABC Paulista, né? O São Bernardo aí, uma equipe forte que vem também em busca desse acesso aí para a Série B. O jogo não vai ser fácil, sem dúvida alguma. Bom, conversando agora com vocês aqui sobre o confronto contra o Corinthians na próxima quarta-feira, acho que não tem um remista que não esteja pensando nesse jogo, né? Até agora, vou repetir mais uma vez, até agora é o jogo do ano pra gente, porque vale muito dinheiro, vale 3 milhões e 300 mil reais aqui pro Clube do Remo. Fora o gigantismo que é você eliminar, né? Uma possibilidade de você eliminar um clube como o Corinthians, né? Campeão Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, enfim. Um dos gigantes aí do futebol nacional, a segunda maior torcida do país. Enfim, dispensa comentários do que é o Corinthians, né? Apesar de estar vivendo essa crise gigantesca aí, né, nos últimos tempos, perdeu para o Goiás por 3-1 no último sábado, uma atuação muito ruim aí da equipe do Corinthians, de virada. E o técnico Cuca, muito pressionado ainda, né? Ele que foi recentemente anunciado aí como novo treinador do Corinthians. Até agora, muita gente aí da torcida do Corinthians não aceita essa contratação do Cuca. E hoje surgiu, inclusive, que ele estaria pedindo para deixar o Corinthians, né? O Vampeta, salvo engano, lá da Jovem Pan, deu essa informação que ele teria pedido para sair. Mas hoje a imprensa lá do Eixo, e eu me informei com a galera da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, e não procede. O próprio Corinthians já desmentiu também que o Cuca tenha pedido para deixar o Corinthians, tá? Então isso não procede, ele não pediu demissão, segue lá no comando do Corinthians, mas pressionado, né? Como seria pressionado se tivesse qualquer treinador lá, estaria pressionado pelo resultado do primeiro jogo e que o Corinthians não vem jogando, né? E eu vou repetir isso mais uma vez para vocês. Isso não quer dizer que o jogo vai ser fácil para o Clube do Remo, não quer dizer que a vaga já está garantida, não, pessoal. O Remo tem que jogar o jogo, o Remo tem que jogar de uma maneira concentrada,
ligados 90 minutos, com obediência tática, com a famosa raça também, que não pode faltar num confronto como esse, jogar como jogou em Belém do Pará, né? Sabendo, obviamente, que a atmosfera vai estar favorável ao Corinthians. Claro que se o tempo passar, pode ser que a atmosfera mude, né? E fique contra a equipe da casa, mas o Remo vai ter que ter muita inteligência para esse jogo. Para esse confronto, o Remo está com força máxima, tá? O Remo está com força máxima, inclusive aí o Soares, que estava recentemente com uma entorse no tornozelo, já está treinando aí com a galera, né, com o elenco do clube do Remo, e também vira opção para esse jogo, assim como o Matheus Galdesani e Richard Franco, que estavam sendo poupados aí por conta de virose, estarão também lá no confronto contra o Corinthians na próxima quarta-feira. O Remo que deve ter o mesmo time, tá? Que entrou no jogo de Belém, o Pablo Roberto aí também vai com certeza estar comandando o meio de campo do Leão Azul Paraense nesse jogo, então o Remo deve ter a mesma formação que jogou na primeira partida e venceu por 2-0 aqui em Belém. O Leão embarcou nessa tarde para São Paulo e já se encontra lá. O Remo vai ficar na cidade de Guarulhos, hospedado, e a promessa é que muitos azulinos estejam lá dando esse apoio pro clube do Remo. Só aqui, né, pessoal, fazer um comentário, que eu não gravei vídeo esse final de semana, para vocês sobre, digamos, o descaso com os torcedores do clube do Remo lá em São Paulo, porque o Corinthians vai disponibilizar apenas 2 horas antes os ingressos para a partida. E detalhe, não existe a venda online, só presencialmente. E aí, será que o Ministério Público aqui do Pará vai fazer uma ação para defender os direitos dos torcedores? Será que parte da imprensa que se revoltou aqui em Belém quando o Remo cobrou o valor de R$ 200 para os visitantes, mas deu a opção de compra online, será que vão se revoltar e fazer matéria também? Vamos ficar aguardando, né? Enfim, o descaso, e quem torce para o clube do Remo vai ter que passar por esse perrengue lá para apoiar o Leão Azul Paraense nesse jogo de quarta-feira na Neoquímica Arena. Bom, amanhã a gente vai retornar aqui para falar mais sobre esse confronto. Tem uma novidade muito bacana para vocês na quarta-feira, mas eu quero compartilhar apenas amanhã aqui com vocês no Chaves Remista. Galera, mais uma vez eu peço o like de todo mundo que está assistindo. Se inscrevam no canal, galera, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Filho da Glória e do Triunfo. Semana decisiva começando e estaremos sempre aqui para falar sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto.